Neymar está de volta, definitivamente, ao futebol brasileiro. E o que isso tem a ver com o Bahia, Matheus Barbaros? Cara, tem muito a ver. O Bahia hoje está totalmente envolvido na geopolítica do futebol brasileiro, porque tem hoje o maior multiclubes do mundo, o gerindo, que é o City Football Group. E certamente as movimentações que acontecem em nível de contratação, em nível de investimento, analisando um viés de crescimento econômico, as modificações com relação à montagem de uma nova liga para poder estruturar, fazer os acordos comerciais, viabilizar aí diretrizes no que diz respeito à transmissão e tudo mais. Tudo isso tem a observação direta, clara e constante do City Futebol Group. Então agora, com o Neymar no Santos, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, será que o Grupo City pode mudar a sua estratégia e intensificar mais ainda o nível de investimento, pensando em fazer o Bahia crescer, disputar entre os grandes e acelerar esse processo de ganho de títulos relevantes? É um questionamento, no meu ponto de vista, extremamente pertinente. E eu trago ele, para que vocês também possam analisar. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal, porque o Bahia está sendo falado também em meio a esse rebuliço todo da vinda de Neymar para o Brasil. Bora lá. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. Para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Meus amigos, vamos falar sobre a vinda de Neymar Júnior para o futebol brasileiro. Isso por si só atrai mais grana, atrai mais atenção, eleva o nível de competitividade e faz com que, de certa forma, os holofotes do mundo voltem-se para o futebol brasileiro. Ele não foi o grande revolucionário que foi para a Arábia, mas ele foi um dos grandes do futebol que foi para a Arábia. E o Campeonato Árabe começou a ser muito mais assistido. Eu, inclusive, nesse processo de apostas esportivas e tudo mais, às vezes abro o canal Gold e, pô, tem 200, 300 mil pessoas assistindo o jogo. Quando tinha Neymar envolvido no Al Hilal, quando tinha Cristiano Ronaldo envolvido no Al Nassr, 500 mil ao vivo, jogos batendo números absurdos, superando isso, inclusive, né? Que para os padrões ali da galera que faz essas transmissões é algo muito relevante, muito importante. E esse é só um dos parâmetros. Eu estou falando aqui de internet, que o torcedor brasileiro tem a oportunidade de acompanhar esses jogos que em alguns momentos, né, período atrás aí, eram inacessíveis, digamos assim. Então os holofotes estão todos voltados para o futebol brasileiro. Então o trabalho do Grupo City do Esporte Clube Bahia já era observado mundialmente e agora passa a ser mais observado ainda. A pergunta que fica é, caraca, Santos contratou Neymar, o que é que vai fazer o Grupo City, que segue gastando milhões em promessas que surgem no futebol brasileiro recentemente, como o Vitor Reis, que foi lá para o Manchester City por uma bagatela, uma boa grana. Antes de responder esse questionamento, trazer para cá as perspectivas positivas e como eu acho que o Bahia pode se posicionar no meio desse processo, vamos trazer aqui os destaques ao Bahia, né? TNT Esportes, por exemplo, faz ali uma arte destacando, né, o nosso querido Coutinho no Vasco, o Memphis Depay lá no Corinthians, Oscar no São Paulo, né? Fala também sobre o Hulk lá na equipe do Atlético Mineiro, né? Sobre o Ener Valencia, fala ali sobre o Flamengo e tudo mais, enfim, destacando aí estrelas, Thiago Silva, de estrelas do futebol brasileiro, tem lá Neymar em destaque, e o William José, do Bahia. Para eles, considerado também uma contratação de um nível mais elevado, uma contratação de impacto que vem, evidentemente, para poder subir o sarrafo do Bahia. E eu espero que eles estejam certos, e a perspectiva sendo essa, eu acho que eles caminham para poder estar certo. Não sei se o William José vai ter um impacto no Bahia, que Neymar, por exemplo, vai ter no Santos, né? Acho que não. Mas é legal ver esse tipo de respeito, esse tipo de exaltação ao que também vem sendo feito pelo Bahia. O Bahia, que também já tem jogadores de um alto nível e que acabou gerando um certo impacto no mercado do futebol brasileiro e, né, internacional. Como o Lúcio Rodrigues, por exemplo, que veio por quase 70 milhões de reais, cobiçado por muitos na Europa e fechou com o Esquadrão de Aço, né? Tem Everton Ribeiro, que é um nome também que chama atenção, e que inclusive foi destacado em uma outra resenha falando sobre a mudança de patamar do futebol brasileiro nessa temporada. Tá na tela para você. Neymar no Santos, Coutinho e Payet no Vasco.
Oscar e Lucas dando show no São Paulo. Corinthians com Memphis Depay. Flamengo com uma seleção e provavelmente com o Jorginho. Botafogo campeão de tudo com o Timaço. Fluminense com o Thiago Silva. O Inter também com um baita time. Palmeiras com Paulinho, Estevão. Cruzeiro novamente rico com Gabigol, Dudu. Bahia também milionário com Everton Ribeiro. Atlético Mineiro com Hulk. Neymar de volta ao Santos. Coutinho, sinceramente, agora eu posso ficar em paz. Vocês estão preparados para o maior campeonato brasileiro do século? Futebol brasileiro voltou. Neymar no Santos. Tomara, cara, que tenhamos, assim, em nível técnico mesmo, analisando em relação ao que pode ser entregue aí para determinados jogadores, né, um nível mais elevado, né, e que isso atraia mais investimentos e que o nosso futebol evolua cada vez mais. Essa é a minha torcida como um amante de futebol. Mas eu mais do que amar o futebol, eu amo o Esporte Clube Bahia, né, muito mais, né. Para mim, o futebol é só um meio ali, porque o amor pelo Esporte Clube Bahia vai além do campo, do futebol e tal. Enfim, depois dessa poesia, eu falo que eu acredito que as coisas tendem a fazer com que o Grupo City pense e repense algumas situações. Eles têm uma estratégia, evidentemente, muito bem desenhada, que se estabelece de maneira padronizada dentro do grupo, né, não só no Bahia, mas a gente tem percebido que eles têm se adequado a algumas questões da nossa cultura, né? Eu, por exemplo, vivo a expectativa da gente montar um elenco realmente forte, qualificado, faltando essa situação no goleiro e tudo mais, né? E que no meio da janela, no meio do ano, né, na janela de transferência do meio do ano, a gente possa reforçar mais ainda a equipe, caso realmente seja necessário, como se mostrou na última temporada, e não foi talvez reforçado no nível que deveria. Né? Porque isso é uma cultura do futebol brasileiro. O Botafogo acabou conquistando o que conquistou muito por conta da segunda janela. Então, é uma das questões de mudança de cultura que tem que acontecer, inevitavelmente vão acontecer no City Futebol Group, por mais que eles não percam a sua identidade, seu padrão, né, que se chega através de um estudo muito bem aprofundado, são profissionais de um nível muito elevado que a gente está falando. E outro questionamento que fica, depois de Neymar e para o Santos, é por que Talisca não veio para o Esporte Clube Bahia? Padrão de idade é próximo, né? Talisca é um pouco mais novo só, e o Grupo City hoje tem até uma capacidade maior do que o do próprio Santos de fazer uma movimentação, né, desse nível estrondosa como essa. Mas Talisca acabou acertando com a equipe do Fenerbahçe, rival, inclusive, do Besiktas, né? Time que ele acabou se destacando. Fabrício Romano traz aí, lá, vamos nós, Fenerbahçe concorda que acordo para contratar Talisca do Al Nassr. Talisca estava em Istambul nas próximas horas estará em Istambul nas próximas horas para poder assinar, fazer exames médicos e assinar o contrato. O negócio será válido até junho de 2026. O contrato não é tão longo, tá? São 2 anos de contrato, então assim, vai passar essa temporada, a próxima, e aí existe um mundo. Existe um mundo. Talisca terá, se eu não estou enganado, 33 anos. Vou confirmar agora aqui, já no celular. Anderson Talisca, idade. Terá 32 anos, provavelmente, né? Ele tem 30 neste momento. E existe uma possibilidade. Bahia já deve estar investindo no nível mais elevado, já deve estar, quem sabe, brigando por coisas mais relevantes. E eu acredito que Talisca ainda vai estar atuando em um nível bom, porque é um cara que tem um bom nível físico, se cuida e está ainda em um processo de entrega técnica elevado, né? Mesmo jogando na Liga Árabe lá, a Talisca sobrava, né? Enfim, vamos aguardar, tomara que esse impacto aconteça por aqui também, neste ano, nos próximos, e que o Bahia possa brigar cada vez mais lá em cima. Mas, sem sombra de dúvidas, é um impacto grande ter Neymar aqui. Infelizmente, ele terá que se alojar no bolso de Santiago Ramos Mingo nos jogos que terá pela frente contra o Esquadrão nessa temporada. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço pra vocês, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?